Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro, Racismo à Brasileira, uma nova perspectiva sociológica do Eduard Telles. E hoje faremos a leitura do capítulo 5, onde ele vai falar sobre casamentos interraciais. Então vamos lá. Suavizou-se aqui o atrito graças ao óleo lúbrico, deu uma profunda miscigenação, quer sob a forma de união livre e condenada pelo clero, quer pelo casamento regular e cristão, com a bênção dos padres e o estímulo da Igreja e do Estado. Gilberto Freire. No Brasil, a ideologia popular vê a união interracial, assim como a mistura racial propriamente dita, como um fato bastante difundido no país. Durante todo o período de difusão da democracia racial, e em certa escala ainda hoje, os brasileiros orgulhosamente sustentam essa crença como prova de que a raça é uma questão menos importante para eles. De maneira semelhante, os sociólogos utilizam o casamento interracial para avaliar o grau de intolerância entre grupos de cor. As altas taxas indicariam pouca distância social entre os grupos. Vários acadêmicos desafiam essa crença popular sobre as altas taxas de casamentos interraciais no Brasil, alegando que se trata de fato de um produto exagerado da ideologia nacional. Eles contra-argumentam que durante a escravidão, a mistura racial no Brasil ocorreu principalmente à força entre parceiros sexuais de status social desigual e hoje se dá predominantemente através de relações sexuais fora do casamento. Embora reconheçam uma grande miscigenação no Brasil, principalmente durante a escravidão, Marx e Skidmore acham que hoje exagera-se o grau de miscigenação no país, enquanto nos Estados Unidos ele é muito subestimado. De forma semelhante, vários demógrafos, valendo-se de dados quantitativos sobre os casamentos interraciais no Brasil, concluíram que, ao contrário da crença popular, os brasileiros preferem casar com pessoas de cor da pele igual à sua. No entanto, esses demógrafos não foram capazes de oferecer uma análise comparativa que fosse útil para avaliar níveis de endogamia. A bem conhecida teoria de assimilação de Milton Gordon considera o casamento interracial como um indicador-chave de assimilação estrutural, uma vez que rompe as principais barreiras para a plena aceitação por parte da sociedade dominante. Ele notou como os descendentes de imigrantes europeus, depois de algum tempo, casaram-se com brancos nativos dos Estados Unidos, o que não aconteceu com os descendentes negros que migraram do sul para o norte dos Estados Unidos e, consequentemente, continuaram a enfrentar fortes barreiras de aceitação social. As taxas de casamento interracial de 1960 e 1992 revelam a grande desigualdade social entre negros e brancos nos Estados Unidos. A tabela 5.1 mostra que em 1960, quando as proibições de casamento interracial ainda estavam em vigor em vários estados do sul do país, mais de 99% dos homens e mulheres negros se casaram com parceiros negros. A proporção de brancos em casamentos endogâmicos em 1960 era ainda maior, quase 100% em ambos os anos. Em 1992, cerca de 100% dos brancos ainda permaneciam em casamentos endogâmicos, assim como 95,6% dos homens negros e 97,7% das mulheres negras. Baixos níveis de casamentos interraciais entre negros e brancos persistiram 25 anos depois do fim das leis anti-miscigenação em 1967, o que sugere que os tabus sociais contra tais uniões continuavam bem fortes. Na África do Sul, leis semelhantes duraram até 1992, resultando em virtualmente nenhum casamento interracial no período contemporâneo. Aqui abaixo está a tabela 5.1, taxas de casamentos entre brancos e negros nos Estados Unidos, 1960 e 1992. Com
base no Censo Sul-Africano de 1996, Jacobson e seus colaboradores calcularam que 99,2% dos homens brancos e 99,6% das mulheres brancas se casavam com parceiros também brancos. Apesar da preferência pela endogamia, os níveis de casamentos interraciais são relativamente altos no Brasil, como demonstram as tabelas 5.2 e 5.3. O painel A da tabela 5.2 mostra a distribuição de casamentos entre brancos, pardos, pretos e outros com base no censo de 91. Ao acrescentar as células diagonais na tabela, que indicam endogamia ou a união dentro do mesmo grupo racial, a tabela 5.2 revela que 76,9% de todas as pessoas casadas no Brasil em 1991 estavam em casamentos endogâmicos. Os 23,1% restantes dos casamentos eram, portanto, entre pessoas de cor diferente, sendo que a grande maioria desses casos envolvia pessoas de cor próxima. Apenas 1,7% das uniões eram entre pretos e brancos, percentual esse que ainda é substancialmente maior do que nos Estados Unidos. Certamente, esses dados também refletem a ambiguidade da classificação racial brasileira. No entanto, as diferenças são tão expressivas que não permitem negar um muito maior número de casamentos entre negros e brancos no Brasil. De fato, se considerarmos a ideia de branqueamento, em que o casamento com uma pessoa de pele mais clara pode tornar o parceiro ou parceira também mais branca ou branco, as diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos serão ainda maiores. Como nos Estados Unidos os níveis de casamentos interraciais para homens e mulheres são distintos no Brasil, Como nos Estados Unidos, os níveis de casamento interraciais para homens e mulheres são distintos no Brasil. No caso do Brasil, como demonstra a comparação entre os painéis B e C da tabela 5.1, as mulheres brancas são mais propensas a casar com pessoas de cor, de pele diversa da sua, do que os homens. O painel B mostra como os maridos de mulheres brancas, pardas, pretas e outras se distribuem por raça, enquanto o painel C mostra como é a distribuição racial das esposas de homens brancos, pardos, pretos e outros. Por exemplo, os percentuais da coluna da esquerda e da linha superior do painel B indicam que 79,7% das mulheres brancas estavam casadas com homens brancos em 1991, enquanto o painel C revela que 84,1% dos homens brancos tinham esposas brancas. O percentual de casamentos endogâmicos era de cerca de 3/4, 74,8%, entre as mulheres pardas, de 71,1% entre os homens pardos, 59,9% entre as mulheres pretas e 48,9% entre os homens pretos. Na união interracial, homens e mulheres brancos escolheram preferencialmente parceiros pardos a pretos num fator 10 vezes maior, ou acima disto. Em 1991, 18% das mulheres brancas estavam casadas com homens pardos e 1,8% estavam casadas com homens pretos. Mais de 14,2% dos homens brancos casados tinham esposas pardas, enquanto apenas 1,3% tinham esposas pretas. Entre os homens pardos, o número de casamento com mulheres brancas era 10 vezes superior ao de casamentos com mulheres pretas. Já entre as mulheres pardas, 20,4% estavam casadas com homens brancos, enquanto 4,4% estavam casadas com homens pretos. Como será demonstrado mais adiante, a taxa relativamente baixa de casamentos de brancos e pardos com pretos pode ser atribuída, em parte, ao tamanho relativamente pequeno da população preta. Está aqui a tabela 5.2, taxa dos casamentos interraciais Brasil 1991, ponto A, ponto B e o ponto C.
As taxas de casamentos interraciais em 1960 no Brasil eram substanciais, mas evidentemente menores do que as de 1991. A soma das diagonais no painel A da tabela 5.3 demonstra que os casamentos endogâmicos representavam exatamente 87,4% do total de casamentos em 1960, os quais, por comparação, representariam apenas 76,9% em 1991. Em outras palavras, segundo os censos, do total de casamentos, as uniões interraciais aumentaram de 12,6% para 23,1% em um período de 31 anos. Os painéis B e C da tabela 5.3 demonstram que exatamente 91,5% das mulheres brancas e 92,9% dos homens brancos tinham esposos brancos em 1960. Aproximadamente o mesmo padrão de casamento interracial encontrado em 1960 emerge de novo em 1991, embora o casamento interracial tenha aumentado para todos os grupos raciais e de gênero. O maior aumento foi na taxa de casamento entre brancos e pardos, sugerindo uma quebra significativa entre as fronteiras branco-pardas durante esse período. E aqui em cima está a tabela 5.3, taxa de casamentos interraciais Brasil 1960, ponto A, ponto B e ponto C. Os casamentos interraciais eram um pouco mais numerosos para mulheres brancas do que para homens brancos em 1960, mas em 1991, as mulheres brancas eram claramente mais propensas ao casamento interracial. Em 1960, apenas 6,3% das mulheres brancas eram casadas com homens pardos. Até 1991, esse número mais do que dobrou, passando a 14,2%. A endogamia entre pretos caiu de 81,4% para 69,9% entre as mulheres, painel B, e 72,9% para 48,9% entre os homens, painel C. Esses percentuais são particularmente altos, considerando-se que nesse mesmo período um grande segmento de pretos foi reclassificado como pardo, como descrito no capítulo 3. Os dados nacionais sobre o casamento interracial sugerem que as barreiras raciais são bem mais fortes nos Estados Unidos e na África do Sul do que no Brasil. Leis proibitivas de miscigenação que vigoraram até recentemente nos Estados Unidos e na África do Sul podem ser responsáveis pelas baixas taxas de casamentos interraciais nesses países, em comparação com o Brasil. Mais de 30 ou 40 anos após o fim dessas leis, são ainda raros os casamentos interraciais nos Estados Unidos. Não obstante, para uma verdadeira comparação entre taxas de casamentos interraciais em particular, quando estes são utilizados como indicadores de tolerância, é necessário considerar as diferenças de composição racial e no Brasil essa composição varia enormemente entre as várias regiões. Diferenças geográficas. Nos anos 40, o sociólogo afro-americano E. Franklin Frazier notou diferenças regionais nos níveis de tolerância racial decrescentes do norte ao sul do Brasil. Para ele, o sul do Brasil se assemelhava mais aos Estados Unidos, onde o racismo era sentido de forma particularmente intensa. De forma semelhante, Tales de Azevedo afirmou que os habitantes de Salvador, Bahia, eram especialmente tolerantes com as diferenças raciais, o que poderia ser comprovado pelas altas taxas de casamentos interraciais, com base em seus estudos das relações raciais. Carl Degler também concluiu que, à medida que o observador se desloca em direção ao sul do país, a resistência à união interracial se fortalece mais que, de maneira geral,
os casamentos interraciais são considerados indesejáveis por todos os brancos em todas as partes do Brasil. Além disso, Degler notou que havia menor objeção ao casamento com mulatos do que com pretos. As observações de Degler basearam-se basicamente em dados que mostravam que cerca de 65% dos casamentos na Bahia envolviam pessoas de cor de pele diferente, enquanto na cidade de São Paulo apenas 25% dos homens mulatos e 11% dos homens pretos estavam casados com mulheres brancas, sendo que em outras cidades do estado de São Paulo apenas 4% dos casamentos eram interraciais. Todavia, as pesquisas de comportamento citadas por Degler também revelam outra tendência. Entre os universitários brancos que aceitariam pretos ou mulatos ingressando em suas famílias via casamento, o percentual era respectivamente de 14% e 24% na cidade de Recife e de 10% e 14% na cidade de São Paulo. Outro estudo revelou que no Rio de Janeiro, 37% e 43% dos estudantes brancos de nível secundário também aceitariam pretos e mulatos em suas famílias, enquanto em Florianópolis, para uma amostragem de classe média de várias idades, essa aceitação variava de 23% e 28% respectivamente. Embora os dados sobre os casamentos interraciais reais demonstrem que esses são mais frequentes no Nordeste, as pesquisas de comportamento não oferecem prova contundente de que a resistência a casamentos interraciais seja crescente em direção ao sul do país. De fato, as pesquisas citadas contradizem as conclusões de Degler de que os brancos no Nordeste teriam atitudes um pouco menos negativas com relação à união interracial do que o restante da população brasileira de outras regiões. Essa aparente incongruência não foi questionada por Degler, que negligenciou a importância da composição racial, enfocando, por outro lado, as atitudes e os efeitos teorizados, mas não mensurados do desenvolvimento econômico e da imigração para explicar as diferenças regionais. Uma análise cuidadosa da união interracial requer o controle da composição racial. Pesquisas sociológicas demonstram que, embora dados sobre a união interracial talvez sejam o melhor indicador da distância social, estes são fortemente influenciados por fatores da composição racial. Características do mercado matrimonial local determinam a probabilidade de encontros entre dois grupos quaisquer. Especificamente, o tamanho relativo de cada um dos grupos é fundamental para estimar o nível de casamentos interraciais. Quanto maior o grupo propenso à união interracial, maiores as chances de casamento entre seus membros. A maior chance de encontrar uma pessoa de outra cor é obviamente um pré-requisito para a união interracial, mas não significa necessariamente maiores taxas de casamento interracial. A cidade de Salvador, por exemplo, tem taxas de brancos em casamentos mistos maiores do que o Rio de Janeiro, que por sua vez possui taxas maiores do que São Paulo. Embora Frazier e Degler tenham interpretado isso como um indicador de níveis relativos de tolerância, essas taxas podem ser decorrentes do tamanho da população não branca. A composição racial pode também ser responsável pelas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, uma vez que a população negra ou mulata nos Estados Unidos é bem menor do que a do Brasil. Essas hipóteses são analisadas nos parágrafos seguintes. Felizmente, a relação entre casamentos interraciais e composição racial local pode ser facilmente revelada em um diagrama. Na figura 5.1, demonstra-se como casamentos interraciais e composição racial se relacionam, utilizando os dados do censo de 1980 para 74 áreas urbanas com população superior a 100 mil habitantes. As áreas urbanas aproximam os mercados matrimoniais locais, porque são lugares onde membros de várias categorias raciais têm maiores probabilidades de se encontrar, uma vez que a análise de casamentos interraciais por áreas urbanas
deve limitar-se àqueles casamentos que provavelmente tiveram início na mesma região. São considerados apenas os casais recém-casados cujo matrimônio ocorreu na mesma área metropolitana. Como o censo de 1980 não perguntou aos entrevistados a duração ou o local do casamento, a amostra se limitou aos casais que residiam na mesma área urbana há 5 anos e cuja esposa tinha 25 anos ou menos. Está aqui a figura 5.1, percentual de brancos casados com negros, pardos e pretos, comparado ao percentual da população negra em 74 áreas urbanas com mais de 100 mil habitantes, 1980. A figura 5.1 organiza os dados de casamento interracial de brancos com não brancos em 74 áreas urbanas pela percentagem da população local parda ou preta. Os dados revelam uma correlação forte entre o casamento interracial de brancos e o tamanho da população não branca, demonstrando que as diferenças locais decorrem da enorme variação da composição racial ou da probabilidade de encontrar negros. Esses dados são estatisticamente relevantes, tendo em vista a força da correlação, o grande tamanho da amostra para cada centro urbano e a representatividade das áreas urbanas. Uma vez que a composição branca-negra está relacionada com a geografia e o percentual de brancos cresce à medida que se vai do norte para o sul, o casamento interracial de brancos é maior no norte do Brasil, mas isto se deve mais à composição racial do que a qualquer outra razão. Isso indica que as suposições sobre as diferenças quanto ao nível de tolerância dos brancos por região, como demonstrado pelas taxas de casamentos interraciais, são falsas ou, na melhor das hipóteses, exageradas. A figura 5.1 também demonstra que as taxas nacionais de endogamia variam amplamente entre as áreas urbanas e, por essa razão, não podem ser generalizadas. Em locais onde a grande maioria da população era de não brancos, cerca da metade dos recém-casados brancos em 1980 tinha parceiros negros. Em contraste, quase não há casamento interracial em lugares onde negros correspondem a menos de 10% da população. Em média, em áreas urbanas, cerca de 28% dos brancos são casados com negros e, portanto, cerca de 72% casam-se com outros brancos em lugares onde a população se divide igualmente entre negros e brancos. Uma composição de 50% de brancos ou de não brancos é importante porque, nesse ponto, existindo aleatoriedade absoluta na decisão de casamento, metade dos brancos se casaria com brancos e a outra metade se casaria com negros. Ou seja, encontrando nesse ponto uma taxa de endogamia de 72% entre brancos, poderíamos supor que os brancos são 2,6 vezes mais propensos a se casar com brancos do que com não brancos, uma vez que a proximidade racial de brancos e negros é semelhante. Além disso, a figura 5.1 demonstra que, mesmo considerando a composição racial, o casamento de brancos com negros aumentou em nível nacional de 1960 a 1991. O aumento dos casamentos interraciais nesses 31 anos foi predominantemente atribuído ao crescimento da proporção de não brancos. No entanto, a menor distância entre as taxas nacionais e a linha traçada, que indica a aleatoriedade dos casamentos, também sugere outros fatores. Essa mudança pode se dever a uma crescente proximidade geográfica entre brancos e não brancos ou a um aumento da tolerância aos negros. A facilidade com que os casamentos interraciais entre brancos e negros ocorrem no Brasil é surpreendente quando comparada aos Estados Unidos ou à África do Sul. A figura 5.1, que também assinala as taxas nacionais de casamentos interraciais entre brancos e negros nos Estados Unidos e entre brancos e não brancos, negros e mestiços na África,
demonstram de forma expressiva que, independentemente da composição racial, a união interracial no Brasil é bem maior do que nesses dois países. As taxas tanto para os Estados Unidos, em 1960 e 92, quanto para a África do Sul, africanos e mestiços, em 1996, se aproximam do eixo X, o que reflete a quase inexistência de casamentos interraciais. As diferenças na composição racial brasileira são responsáveis por algumas das diferenças das taxas de união interracial nacionais, mas essas diferenças são ainda significativas quando as diferenças na composição racial são ajustadas. A porção não branca da população brasileira corresponde a cerca de 4 vezes a população de negros dos Estados Unidos. Sendo assim, se os Estados Unidos tivessem a composição racial do Brasil, sua taxa de casamento de brancos com negros de 1992 cresceria de 0,3% para 1,2% aproximadamente. Por outro lado, se o Brasil tivesse a composição racial dos Estados Unidos, sua taxa diminuiria de cerca de 23% para menos de 6%. Desta forma, após o ajuste da composição racial, a extensão dos casamentos interraciais no Brasil ainda é cerca de 20 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Caso os tamanhos das populações brancas e não brancas fossem semelhantes nos dois países, no Brasil, os brancos seriam 2,6 vezes mais propensos a se casar com outros brancos, comparados aos pretos ou pardos, enquanto nos Estados Unidos, os brancos seriam mais de 50 vezes mais propensos a se casar com outros brancos, vis-à-vis os negros. Até aqui, o enfoque dado ao casamento interracial reflete o intuito de se entender o nível de tolerância dos brancos com pretos e pardos, uma vez que as taxas de casamento interraciais entre os dois grupos, brancos e não brancos, são complementares. As taxas de casamentos interraciais de negros guardariam uma relação inversa com o percentual referente aos brancos. Isto é, os casamentos interraciais, da perspectiva dos negros, seriam menores no Nordeste e maiores na região Sul. Logo, se tivessem aplicado suas suposições a partir de perspectivas dos negros, Azevedo e Degler teriam observado que a tolerância desse grupo com os brancos é maior no Sul e menor no Nordeste. Ou não. Talvez, se tivessem assumido a perspectiva dos negros, teriam descoberto que usar taxas de casamentos interraciais para indicar diferenças regionais em tolerância é uma leviandade. A atitude dos brancos com relação ao casamento interracial no Brasil. Os estudos de comportamento citados por Degler se limitaram a amostras especialmente selecionadas, tais como universitários do Recife, estudantes secundaristas no Rio de Janeiro e um grupo de classe média de Florianópolis. Logo, nos oferecem uma constatação não passível de generalizações sobre as atitudes raciais no Brasil. Para compensar, propõem um exame de atitudes raciais predominantes entre brasileiros brancos a respeito da união interracial e do princípio da miscigenação. Diferentemente dos estudos comportamentais com generalizações duvidosas que Degler usa uma pesquisa representativa do ano de 2000, com base em uma amostragem aleatória da população do estado do Rio de Janeiro. Apresentou a seus entrevistados uma série de 4 perguntas sobre seus comportamentos e atitudes em relação à união interracial e à miscigenação. A seguir, na tabela 5.3, examinam-se as respostas dos entrevistados que se auto-identificaram como brancos, distinguindo entre os brancos aqueles que declararam ter ascendência negra e os que não têm essa ascendência. Especificamente, as colunas da tabela 5.3 se referem à proporção de brancos que são casados com alguém com cor diferente da sua, coluna 1. Já namoraram com alguém de cor diferente da sua, coluna 2. Responderam que se casariam com uma pessoa negra, coluna 3. E concordaram
com a afirmativa seria melhor para o desenvolvimento social e cultura do Brasil se houvesse maior mistura racial, coluna 4. 24% de todos os entrevistados que se auto-identificaram como brancos estavam casados com pessoas de cor diferente da sua, enquanto 44% disseram já terem namorado com pessoa de cor diferente da sua. Exatamente 80% dos que se auto-identificaram como brancos disseram que se casariam com uma pessoa negra e 81% concordaram que uma maior mistura racial seria melhor para o Brasil. A segunda e terceira linhas diferenciam os brancos que declararam ter ascendência africana daqueles que não fizeram tal declaração. Isso porque se espera que haja entre a população branca que declara sua ascendência africana maior concorrência ou simpatia à miscigenação. Essas diferenças se confirmam como revelado na tabela 5.3, mas tendem a ser pequenas. Os brancos que declararam ter ascendência africana se revelaram apenas um pouco mais propensos do que os brancos puros a se casar e a namorar com uma pessoa negra, expressando com mais ênfase essa vontade ou a convicção de que a mistura racial é boa para o Brasil. Aqui, tabela 5.4, respostas das pessoas que se auto-identificaram como brancas às perguntas sobre casamento interracial e mistura racial, Estado do Rio de Janeiro, 2000. Tá aqui a tabela. Casamento interracial de brancos, pardos versus pretos. A principal conclusão de Degler foi que a diferença mais importante entre o Brasil e os Estados Unidos era que no Brasil os mulatos gozavam de um status social mais ou menos intermediário entre brancos e pretos, enquanto que nos Estados Unidos ser mulato era o mesmo que ser preto. Em suma, Degler acreditava que o racismo era especialmente intenso contra os pretos no Brasil e que o melhor tratamento dado aos mulatos era a diferença crucial entre as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Para sustentar sua afirmação, Degler baseou-se amplamente em estudos comportamentais de casamentos interraciais e em dados que demonstravam a mobilidade de mulatos no Brasil no século XIX. Nesta seção, examina-se essa hipótese, repetindo a figura 5.1, mas separando os casamentos entre brancos e pardos e entre brancos e pretos. Como anteriormente, os dados para áreas urbanas foram ajustados segundo a composição racial. Da mesma forma que no caso das diferenças locais e nacionais, as taxas mais baixas de união entre brancos e pretos comparadas à união com pardos podem ser explicadas pelo fato de a população negra ser bem menor do que a população parda, como demonstrado nas tabelas 5.2 e 5.3. A figura 5.2 assinala a relação entre casamentos interraciais entre brancos e pretos e o tamanho relativo da população preta. Os dados da figura 5.2 foram limitados às áreas urbanas com população parda ou preta menor do que 20% do total. Isto porque, em nenhuma das 74 áreas urbanas do Brasil analisadas, a população preta era superior a 17%. A figura 5.2 mostra que os brancos são mais propensos a se casar com pardos do que com pretos, mesmo quando o tamanho da população desses dois grupos é semelhante. Ou seja, embora o casamento interracial de brancos com pardos e pretos cresça consistentemente em proporção ao tamanho das duas populações, a taxa de crescimento ou a inclinação dos casamentos interraciais entre brancos e pardos é indiscutivelmente maior do que a de casamentos entre brancos e pretos, indicando de forma acentuada uma maior tolerância aos pardos. Por exemplo, uma área urbana composta de 15% de pretos teria normalmente uma taxa menor do que 3% de casamentos entre brancos e pretos, enquanto uma área composta de 15% de pardos teria uma taxa de 10% de casamentos entre brancos e pardos. E aqui está a figura 5.2.
Relação entre a incidência de casamentos de brancos com pardos ou pretos e o percentual de pardos ou pretos nas áreas urbanas. Além disso, a figura 5.2 também mostra que as 6 áreas urbanas com as menores populações pardas apresentam taxas de união interracial entre brancos e pardos comparáveis às taxas de união de brancos com pretos. Isso ocorreu em 5 centros urbanos: Blumenau, Joinville, Florianópolis, Pelotas, Rio Grande e Caxias do Sul, todos eles localizados nos 2 estados brasileiros mais ao sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De forma consistente com os resultados por classificação racial do capítulo 3, esses resultados tão diferentes do restante do país sugerem que há menos fluidez na linha divisória entre brancos e pardos nessa região do que nos demais 24 estados ao norte. Logo, parecem estar corretas as observações feitas por Frazier, em 1942, de que as relações raciais no extremo sul do Brasil assemelham-se mais às existentes nos Estados Unidos, embora na maior parte do Brasil a união com mulatos seja aparentemente menos estigmatizada do que a união com uma pessoa preta. Tal diferença de tratamento parece não prevalecer no extremo sul do país, onde os brancos parecem tratar pardos e pretos de forma relativamente semelhante. Normalmente, quando se utilizam dados do censo, as diferenças entre pardos e pretos são subestimadas devido ao alto nível de fluidez entre as duas categorias, especialmente quando se trata de diferenças pequenas. No entanto, a figura 5.1 mostra que, além de serem grandes, tais diferenças se mantêm no conjunto das áreas urbanas e são altamente previsíveis com base na composição populacional. Portanto, os resultados mostram de forma contundente um contínuo racial, no qual os mulatos são claramente favorecidos em comparação aos pretos na união com brancos. Essas diferenças demonstram significativa fluidez na união entre brancos e pardos. Ainda assim, a união entre pretos e brancos no Brasil, embora seja no extremo desse contínuo racial, é também maior do que nos Estados Unidos. Efeitos da industrialização e imigração. Os efeitos potenciais de duas outras variáveis que influem na união interracial, imigração e industrialização, devem ser mencionados. Pesquisadores da Unesco, representando a então chamada Escola de Relações Raciais de São Paulo, ressaltaram a influência do desenvolvimento econômico ou da industrialização nas relações raciais. Com frequência, eles afirmam que, à medida que o Brasil passava de uma sociedade agrária e escravocrata para uma sociedade capitalista urbana industrial, o mercado de trabalho apresentaria relações cada vez mais competitivas, nas quais as diferenças raciais presumivelmente desapareceriam devido ao cálculo capitalista de otimização da exploração do trabalho. Uma vez que os trabalhadores são recompensados com base na produtividade, avaliações baseadas na raça eram consideradas imperfeições do mercado de trabalho, que seriam ultrapassadas com maior desenvolvimento. Duas visões contrastantes previam como o desenvolvimento capitalista iria afetar as relações raciais interpessoais ou horizontais. Fernandes preconizou que a importância declinante da raça no mercado de trabalho se reproduziria no nível das relações interpessoais. Logo, esperava-se que a união interracial aumentasse com o desenvolvimento econômico. Outros setores dessa mesma escola de pensamento argumentavam que, enquanto a competição racial aumentava, os brancos iriam buscar outras formas de manter a separação racial, tais como a maior ênfase nas proibições de uniões com negros. Acredita-se que a maciça imigração de europeus entre 1885 e 1935 para regiões específicas do Brasil tenha exercido influência na personalidade particular dessas regiões e, consequentemente, na frequência local das uniões interraciais.
Por exemplo, alguns pesquisadores atribuíram à influência dos imigrantes os índices aparentemente mais altos de discriminação contra negros em São Paulo e no sul do país, concluindo que os imigrantes reforçaram o preconceito racial ao trazerem consigo ideologias racistas. Outra versão da hipótese sobre imigração sugere que os imigrantes eram mais preconceituosos porque entraram no mercado de trabalho brasileiro, competindo diretamente com os negros por trabalhos mais rudimentares. Fernandes afirmou, no entanto, que os estrangeiros no estado de São Paulo aprenderam a ser racistas com os brasileiros nativos, demonstrando que cidades como Campinas, que recebeu relativamente pouco imigrantes, apresentavam altos níveis de preconceito racial. Ao contrário dos luso-brasileiros, os imigrantes italianos, em especial, tiveram grande interação com os brasileiros descendentes de africanos, pois partilhavam com estes de um status social semelhante. Chegando a conclusões similares às de Fernandes, Stanley, em um estudo com uma pequena amostra interregional, concluiu que a oposição à união interracial era semelhante entre as diversas regiões e entre avós, estrangeiros e nativos. Em um estudo relacionado com os dados dos centros urbanos de 1980, que apresentei anteriormente, examinei os efeitos da industrialização e da imigração. Observei que os lugares mais desenvolvidos industrialmente apresentam taxas interracial um pouco mais elevadas, mas pouco significativas se comparadas à composição racial. Por outro lado, após ponderar a composição racial e a industrialização, a influência dos imigrantes, mensurada pelo tamanho da população com mais de 60 anos, nascida no exterior, não mostrou qualquer efeito sobre as taxas de união interracial. União interracial entre classes sociais. A mistura racial na narrativa brasileira é frequentemente tratada como se afetasse de maneira uniforme todos os setores da população. Embora as próprias elites possam ser produto de uma miscigenação anterior, a impressão que se tem do Brasil é de que houve pouca interação interracial na classe média. Por outro lado, no Brasil, é comum a manifestação de sociabilidade entre pessoas pobres de várias cores, sem problemas aparentes. Isso talvez ocorra em parte por causa da relativa falta de pretos ou pardos de classe média. Como os brancos se distribuem nos vários níveis da sociedade brasileira e os não brancos estão concentrados nas camadas sociais mais baixas, a probabilidade de esses grupos interagirem um com o outro depende da classe social, que por sua vez pode influenciar a união interracial. De maneira semelhante, a explicação das diferenças regionais, as teorias sobre proximidade ou sobre o tamanho dos grupos diversos podem ser relevantes nesse caso. Portanto, examina-se aqui a união interracial por estrato educacional, utilizando o Censo Nacional de 1991. A figura 5.3 apresenta um histograma ilustrando taxas de união interracial dos brancos, por anos de escolaridade, para homens e mulheres casados com pretos e pardos. As taxas da união interracial das mulheres brancas são maiores para todos os níveis de escolaridade, mas as diferenças são ainda maiores entre os níveis de escolaridade. Tanto para homens quanto para mulheres brancas, o número de casamentos com negros é acentuadamente menor quanto maior o nível de escolaridade. Entre aqueles que têm menos de um ano de escolaridade, mais de um quarto, 25,9%, dos homens brancos e exatamente 29% das mulheres brancas são casadas com pardos ou pretos. Esses dados contrastam com os baixos percentuais encontrados no extrato de maior escolaridade. Apenas 5,4% de homens brancos e 8% de mulheres brancas. Isto mostra que a união interracial é considerável nas camadas socioeconômicas mais baixas, ao passo que rara nas camadas mais altas. E aqui está a figura 5.3,
percentual de homens e mulheres brancos casados com pardos ou pretos por anos de escolaridade, Brasil, 1991. As diferenças no nível de escolaridade, assim como as diferenças regionais, podem ser explicadas pela composição racial. Para que se examine essa possibilidade, a barra mais à direita em cada nível de escolaridade da figura 5.3 indica o percentual de negros com os respectivos anos de escolaridade. Essa barra mostra que 62% dos brasileiros com menos de um ano de escolaridade são pardos ou pretos, enquanto 15% daqueles com 15 ou mais anos de escolaridade são negros. Logo, parece que, assim como a união interracial é afetada pela composição racial entre as áreas urbanas, sua relação com os níveis educacionais também está correlacionada à composição racial. Os casamentos interraciais de brancos são mais prováveis naqueles níveis de escolaridade onde há mais negros, embora essa conclusão sugira que as diferenças entre a união interracial por classe talvez estejam mais relacionadas a questões demográficas do que ao grau de tolerância racial. Ela demonstra, ao mesmo tempo, que os brancos, dependendo da classe social a que pertençam, têm experiências diferentes quanto ao convívio com negros como membros de sua família, seja como esposo, esposa, parentes, primos ou primas, tios, tias e etc. Argumento semelhante pode ser formulado com relação aos negros, embora o padrão seja invertido. Os poucos pretos e mulatos com mais anos de escolaridade são mais propensos a se casar com brancos, simplesmente porque seus colegas e amigos são, em maior proporção, brancos. A troca de status na União Interracial do Brasil. Uma teoria conhecida como troca de status em uniões interraciais sugere que o membro de um grupo racialmente subordinado pode se casar com membros de grupos raciais dominantes, oferecendo em troca outras características positivas de status, tais como educação ou classe social. Davis e Merton sublinharam essa teoria em 1941, enfocando a troca que eles acreditavam ocorrer entre homens negros em ascensão e mulheres brancas pobres nos Estados Unidos. Com base em uma analogia entre as raças nos Estados Unidos e as castas na Índia, Davis e Merton acreditavam que esses homens negros trocavam sua posição de classe alta, mas de casta inferior, pela casta mais alta, mas de classe inferior e menor status das mulheres brancas. Tales de Azevedo apresentou semelhante argumento para o Brasil. Uma explicação para a união interracial no Brasil é a ideologia do branqueamento. Ao invés de segregar a população, a elite brasileira há muito tempo promove a união interracial. Com uma lógica enviesada de que a combinação dos genes negros e brancos acabaria produzindo uma população branca, ou pelo menos progressivamente mais clara, essa ideia de branqueamento tornou-se uma crença popular. Em geral, acredita-se que a união com um parceiro de pele mais clara é como uma purificação do útero e resulta em um futuro melhor para as crianças mais claras, garantindo a persistência da mistura racial. Ou seja, parece que a ideologia do branqueamento tornou-se o motor para a persistência da miscigenação brasileira. No entanto, a falha da teoria do branqueamento está no fato de que esta funciona apenas para o parceiro de pele mais escura. Por que razão iria uma pessoa mais clara se casar com uma pessoa mais escura, especialmente no contexto da ideologia do branqueamento, em que a pele mais escura, e especialmente a preta, é estigmatizada? O trabalho de Burduck é uma etnografia de vários bairros do Rio de Janeiro, particularmente útil para a compreensão desse paradoxo. Burduck revela um sistema de troca de status no qual mulheres negras se valem de recursos limitados, inclusive sua beleza ou alto grau de dedicação, para compensar sua cor.
Processo semelhante pode ocorrer com homens negros e mulheres brancas Para muitos homens jovens, pretos ou pardos, ter uma mulher branca, preferencialmente loura, é símbolo de sucesso, honra e poder, o que é coerente com a ideologia do branqueamento. Burdick também notou que a sexualidade dos homens de pele escura atrai as mulheres brancas. Mulheres brancas também são atraídas para esses homens porque deles receberiam maior dedicação do que de homens brancos. Em um evento social, Burdick testemunhou a seguinte interação. Um homem negro, casado com uma mulher branca, se desculpou por ter que ir para casa. Seus amigos começaram a caçoar. Ô cara, você devia ter casado com uma mulher negra, aí você não teria que sair correndo feito escravo. Uma amiga negra comentou, é verdade. Eles tratam suas esposas negras como lixo. Nossa, muito forte isso. Burdick também descobriu que homens brancos apreciam mulheres de pele escura, mas evitam as muitas escuras. Eles preferem mulatas ou morenas, consideradas como a encarnação do prazer e da sexualidade brasileira e popularizada nas novelas de Jorge Amado e com músicas e filmes nacionais. Burdick então demonstra como pessoas de pele mais escura também possuem atributos válidos usados em troca da brancura, embora o simples fato de ter pele mais clara signifique uma vantagem poderosa nos relacionamentos e casamentos. Ou seja, embora um sistema de troca possa ocorrer nas uniões interraciais no Brasil, não envolvem necessariamente os mesmos bens que Davis e Merton visualizaram. Embora essa constatação etnográfica sejam importantes, uma vez que dirigem a atenção para um processo importante, elas não devem ser generalizadas. Será que essas trocas ocorrem apenas em determinadas populações ou poderiam ser generalizadas através de pesquisas que utilizem conjuntos de dados mais representativos? Infelizmente, variáveis como beleza e devoção não são facilmente encontrados em tais dados, mas uma variável, anos de escolaridade, está disponível e é um indicador importante do status social. Segundo a teoria da troca de status, seria razoável supor que os indivíduos de status racial mais baixo em uma união interracial também tenham maiores níveis de escolaridade. A tabela 5.5 testa essa hipótese para o Brasil. Especificamente, examina-se em que medida vários tipos de casais brasileiros com uniões interraciais possuem o mesmo nível de escolaridade, coluna 2, ou se as esposas, coluna 1, ou os maridos, coluna 3, possuem mais anos de escolaridade. A última coluna mostra a extensão da vantagem que os parceiros mais escuros possuem em termos de anos de escolaridade. Um número positivo para essa coluna comprovaria a teoria de Davis e Merton para o caso do Brasil. Utilizam-se os dados sobre anos de escolaridade na tabela 5.5 porque é a única variável ordenada de status disponível para todos os homens e mulheres no censo brasileiro. A última coluna da tabela 5.5 mostra que, em 5 de 6 casos, parceiros de pele mais escura tendem a ter mais anos de escolaridade do que seus companheiros de pele mais clara, o que é especificamente significativo, uma vez que a escolaridade é mais baixa para pessoas com pele de cor mais escura. Logo, os resultados da tabela 5.5 apoiam a ideia de troca de status entre raça e educação. No entanto, esses resultados são significativos apenas para o caso de pretos e não pretos. Homens e mulheres pretos são mais propensos a ter mais anos de escolaridade do que seus parceiros pardos ou brancos. No entanto, não parece existir qualquer prejuízo envolvendo a união entre pardos e brancos. Para os maridos brancos com esposas pardas, não há quase diferença em escolaridade, e os maridos pardos possuem pequena diferença negativa em termos de escolaridade com relação às suas esposas brancas. Esses resultados demonstram que pretos
diferentemente dos pardos, possuem um status especialmente baixo no mercado matrimonial brasileiro e por isso pagam o preço particularmente alto para se casarem bem com parceiros de pele mais clara. Aqui abaixo a tabela 5.5, homogamia educacional entre casamentos brasileiros em uniões interraciais Brasil 1991. O casamento e relacionamentos amorosos para mulheres negras. Embora homens pretos, pardos e brancos disputem mulheres brancas e mulatas, as mulheres pretas são de forma desproporcional ignoradas nas relações de romance e casamento. Esta parece ser a razão da grande probabilidade que as mulheres pretas têm de permanecer solteiras por toda a vida ou de se casarem mais tarde. Segundo Goldani, as mulheres brancas passam 65% de suas vidas adultas em relações matrimoniais, mulheres pardas 59% e mulheres pretas 50%. Como as diferenças na mortalidade por gênero determinam o número de mulheres em idade adulta maior do que o de homens, a hierarquia racial no Brasil permite que mulheres brancas e pardas supram a falta de homens disponíveis casando-se com homens de pele mais escura e, por sua vez, cria uma escassez de homens pretos disponíveis para as mulheres pretas. A tendência dos homens para se casarem com mulheres de pele mais clara, sendo que 51,1% dos homens pretos, comparados a 40,1% das mulheres pretas, se casam com pessoas de outra cor, deixa as mulheres pretas com maior probabilidade de serem abandonadas no mercado de matrimônio. Baseado em sua entrevista, Burdick mostra como essas estatísticas se refletem nas experiências das moças pretas jovens. Nos bailes, moças pretas tendem a se afastar das morenas, mulatas e brancas. Uma delas, Carlinha, adolescente, afirmou: "As fanqueiras negras ficam sempre sozinhas, dançando sozinhas ou entre si. É difícil ficar perto de uma menina mais clara numa festa. O rapaz passa, não olha para você, olha para ela, fala com ela." Conclusões. A ideia de miscigenação, conforme apresentada pela democracia racial brasileira, tem buscado encapsular uma autoimagem de sociabilidade nacional e representa a antítese da segregação racial, que por sua vez caracteriza sociedades que continuam profundamente divididas, como a dos Estados Unidos e a da África do Sul. Recentemente, alguns analistas afirmaram que a mistura racial no Brasil hoje limita-se à ideologia ou, no melhor dos casos, à esfera do sexo e do prazer. No entanto, a miscigenação do Brasil não é apenas uma ideologia. As taxas de união interracial são muito maiores no Brasil do que nos Estados Unidos ou na África do Sul. Embora os brasileiros prefiram a endogamia, mais de um quinto dos brancos se casa com negros, enquanto a união entre brancos e negros nos Estados Unidos e na África do Sul é rara. Quando brancos e negros respondem por proporções semelhantes da população no Brasil, os brancos são 2,6 vezes mais propensos a se casar com brancos do que com pretos ou pardos, sendo que nos Estados Unidos essa razão é maior do que 50, embora a questão racial continue sendo uma variável significativa na escolha de parceiros. A possibilidade concreta de tais uniões no Brasil sugere que, em termos comparativos, a miscigenação no Brasil é real e indica relativa e ampla sociabilidade interracial. O padrão das uniões interraciais no Brasil, todavia, é longe de aleatório, revelando a integração apenas parcial dos negros. A união interracial é seletiva em setores particulares da população brasileira. A união interracial por parte dos brancos se dá principalmente com mulatos, embora a união com pretos seja ainda maior do que nos Estados Unidos ou na África do Sul, ocorrendo primordialmente entre os pobres do Nordeste.
região onde há maior probabilidade de interação entre brancos, pardos e pretos. Probabilidade de interação entre brancos, pardos e pretos. Embora diferenças regionais quanto à união interracial tenham sido interpretadas como resultado de um sistema de maior tolerância no Nordeste, isso tem muito pouco ou nada a ver com tolerância. Na verdade, a proximidade ou a extensão das interações interraciais determinam quase todas as variações regionais. De maneira semelhante, a composição racial é a razão primordial pela qual a união interracial é especialmente comum entre os pobres, visto que os pretos, pardos e brancos podem ser encontrados em grandes números nessa camada da população brasileira. Foi demonstrado aqui que a representação da miscigenação brasileira de Freire ignorou o tremendo ônus para as pessoas não brancas, especialmente as mulheres mais escuras. No mercado matrimonial, a pele mais branca é preferida e pessoas, especialmente mulheres com pele mais escura, são predominantemente rejeitadas. Mesmo quando as barreiras à união interracial são superadas, o peso da cor mais escura persiste como desvantagem nas constantes trocas relativas à questão do matrimônio. Além disso, a união interracial traz esposos e parentes de diversas cores para o convívio numa mesma casa ou família, na qual casamentos interraciais frequentemente não são bem aceitos, ficando sujeitos a maledicências e intrigas. De forma recíproca, as pessoas mais claras frequentemente trocam sua brancura por status social e outras vantagens que recebem de seus parceiros de pele mais escura. Embora muitas uniões interraciais sejam certamente amorosas e duradouras, é impossível que a importância da questão racial desapareça completamente, mesmo nesses casais. E é isso, galera. Aqui vem as notas. Esse foi capítulo 5. Próximo vídeo é a leitura do capítulo 6, onde ele vai falar sobre a segregação residencial. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Obrigada pela sua presença até aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.